favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de maio de 2025, são 10 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, ontem o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, avisou para a mídia, e isso se espalhou pelo mundo, que os Estados Unidos estão a um passo de punir Alexandre de Moraes por decisões autônomas do Poder Judiciário brasileiro, do sistema de justiça brasileiro, contra brasileiros que infringem as leis do país no que diz respeito aos valores democráticos do nosso país, leis que, inclusive, uma lei em específico, que foi sancionada pelo próprio ultradireitista Jair Bolsonaro, amigo do governo dos Estados Unidos. E o Brasil tomou uma decisão histórica após essa ameaça, que provocou grande indignação no governo, na diplomacia brasileira, em boa parte do espectro político, até em partes mais à direita do espectro político, ficaram perplexas com a atitude do governo norte-americano, do presidente Donald Trump. A gente já sabe até onde ele é capaz de ir, e esse Marco Rubio é só um títere dele. E essa ameaça ao Alexandre de Moraes, dizendo que vai provocar, vai decretar a morte financeira do Alexandre de Moraes, já impediu de entrar nos Estados Unidos, isso vai ser tratado com dureza, com reciprocidade. O STF pediu reação do governo, mas nem precisava, porque o governo Lula já estava entrando com os estudos para reagir com dureza. Mas o principal atingido pela reação do Brasil vai ser Jair Bolsonaro e todos os golpistas em nome dos quais o atual governo dos Estados Unidos está tentando intimidar o Brasil e mandar no nosso sistema judiciário e ignorar as nossas leis, nossos costumes, nossa cultura e nos tratar como se fôssemos de fato o seu quintal. E o Brasil, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com o judiciário independente que tem, está disposto a mostrar ao mundo que o Brasil não é colônia de ninguém e não vai se curvar nem diante de Trump, nem diante de ninguém. Ele que mande a quarta frota para cá e arque com as consequências que isso pode gerar. Senhoras e senhores, vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais
ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, Não, Trump não pode prender Alexandre de Moraes depois de tomar posse nos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo senador Marcos Duval durante uma live em agosto deste ano. O vídeo tem circulado nas redes sociais. O Trump já disse para o ministro, pro senador americano, Marco Rubio, já disse para ele o seguinte: olha, já pode avisar para os brasileiros, com o seu relacionamento com os brasileiros, que eu já avisei ao Eduardo Bolsonaro que na primeira semana que eu assumi a posse como presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu vou fazer nessa semana é botar o Alexandre de Moraes na cadeia. O que você assistiu no vídeo agora é a fala do governo, da comissão do governo norte-americano, que fala em sanção a Moraes, inclusive em morte financeira do Alexandre de Moraes. Por quê? Por exemplo, eles proibiriam empresas americanas de ter algum tipo de relação com o Alexandre de Moraes. Isso vale, por exemplo, a empresas de cartões de crédito, como a Mastercard, Visa, não é? E outras empresas americanas que operam no Brasil. Na verdade, tudo isso só vai funcionar se o governo brasileiro deixar, porque como Alexandre de Moraes explicou, e é engraçado a gente ter que explicar isso, né? O Brasil é um país soberano, mas eles querem também proibir a entrada do Trump, prender, nem pensar, né? Ele não se fala mais nisso, é que isso foi dito pelo Marcos Duval, que tem um projeto de neurônio, ele não tem neurônios, mas ele tem um projeto para um dia construir o seu primeiro neurônio, mas parece que esse projeto não vai passar na Câmara, no Senado Federal, aliás, né? Esse sujeito que acabou de falar essa barbaridade, Marcos Duval, é senador da República. Bom, vamos lá. O Eduardo Bolsonaro celebrou a chance de sanção dos Estados Unidos a Moraes. Venceremos. Depois repercutiu declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, de que há uma grande possibilidade de o Moraes ser sancionado. Ok, a Gleisi Hoffmann reagiu. É vergonhosa a conspiração de Bolsonaro com a extrema-direita dos Estados Unidos em busca de intervenção estrangeira no Judiciário do Brasil. A recente ameaça do secretário de Estado dos Estados Unidos, ao ministro Alexandre de Moraes, merece e evidencia o desespero do réu com o avanço do julgamento dos golpistas. Muito bem. Aí, o STF vê, em julgamento em torno do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes mandou esse recado que você viu aí no vídeo, não é? Dizendo que o STF, o Judiciário Brasileiro, não vai se deixar intimidar. E o Blog da Cidadania mesmo já tinha dito isso em 16 de abril, não é? Nós estamos quase chegando em junho. O quê? Se os Estados Unidos atacarem Moraes, Bolsonaro paga. E é isso que está acontecendo, tá? As ameaças que já foram feitas renderam a aceleração do julgamento do Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, a vez dele vai chegar, você não se preocupe, mas isso já é outra história que eu vou contar depois. Muito bem, o bolsonarismo pediu ajuda a Trump, mas ele pode acabar fortalecendo o STF e Lula. E é o que ele está fazendo. Porque aqui no Brasil há uma fila imensa de gente aí indignada com essa fala desse secretário de Estado de que há grande chance dessa comissão norte-americana. E a punição a Moraes, se ocorrer, pode se voltar contra o bolsonarismo em 2026. Por quê? Porque o governo Lula e o PT pretendem mostrar a relação do Bolsonaro, enquanto mostram as patifarias do Bolsonaro, vão mostrar a relação do Bolsonaro com o Trump, que as pesquisas mostram que o Trump é muito mal visto aqui no Brasil. Veja que só 22% dos brasileiros têm imagem positiva de Trump. A rejeição ao presidente dos Estados Unidos é majoritária no Brasil. E o Tarcísio de Freitas, que vestiu esse boné aí, isso, na verdade, é de abril. De lá para cá piorou muito mais. E o governo Lula pretende usar isso. Bom, mas o fato é que o governo Lula e o STF reagiu ao pedido de Gleisi Hoffmann e da bancada do PT, que defendem Moraes após a ameaça de sanção dos Estados Unidos, e o tribunal
pediu a reação do governo em torno de Moraes após a ameaça dos Estados Unidos. E agora o governo Lula divulga que vai tratar a eventual sanção contra Moraes como ataque à soberania. E o governo Lula tratará uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes como uma ingerência externa em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra o ministro do STF. Na quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio confirmou que estão querendo atacar o Moraes e punir o Moraes, e com isso estão punindo todo o judiciário. Bom, o veto de entrada, a lei Magnitsky, que trata da tal morte financeira que eu já expliquei, tudo isso, minha amiga, meu amigo, vai ser precedido não só da aceleração dos casos contra os golpistas, mas contra também medidas de reciprocidade. Então vai haver também uma pressão do governo brasileiro contra qualquer empresa norte-americana que ousar aqui no Brasil impor sanções ao judiciário brasileiro. Essas empresas vão ser multadas pesadamente, e o Brasil já diz que não tem medo, já mostrou que não tem medo de operar, sobretudo o judiciário, e essas empresas de cartão de crédito vão sofrer multas enormes e talvez até prisão de diretores dessas empresas financeiras aí que tentem impor a lei americana aqui no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, a reação está vindo, e esse é um momento histórico em que o Brasil se ergue diante dessa potência que tanto mal já fez à humanidade, ainda que em alguns momentos tenha agido certo, como em 2022, quando proibiu Bolsonaro de dar um golpe no Brasil, no governo Biden, mas também só porque isso era do seu interesse. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.